Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Começando então nossa aula de Geografia, também iniciando unidade 5 do livro hoje, tá bom? Na unidade 5 de Geografia, nós vamos falar sobre a cultura e a identidade brasileira. A nossa cultura, a nossa identidade, ela é formada por contribuições de diversos povos que estiveram aqui no nosso país, diversos povos que ajudaram a formar a população do nosso país. Primeira coisa, então, que a gente tem que ter consciente é que o nosso país, o Brasil, é formado por diferentes povos. Nós tivemos, então, primeiro de tudo, os indígenas, né? Na nossa terra aqui moravam os indígenas. Aí os europeus, representados primeiro pelos portugueses, chegaram aqui na nossa terra e tiveram aí o contato com os indígenas. Depois os europeus aí, conforme começaram a explorar a terra, né, trouxeram os africanos aí para trabalhar na escravidão e tudo mais. E aí, quando aboliu aí a escravidão, né, precisou ter, então, imigrantes de outros países. Aí vieram outros europeus, alemães, além dos portugueses, né? Alemães, vieram aí diversos italianos, vieram também alguns asiáticos, como os japoneses, tá certo? Então, nós vamos ver a influência de todos esses povos no nosso dia, em como nós somos hoje. Tá bom? No nosso modo de viver atualmente. Como que será que cada um desses povos influenciaram em nós? Tá bom? Quais são as contribuições então, desse povo para a nossa cultura, para a nossa tradição? A contribuição está na arquitetura, tá? Muitos estilos de construções aí foram influenciados por europeus, né? Tem algumas cidades lá do sul do país que tem uma construção bem semelhante a países europeus, tá? Influenciou em manifestações religiosas e festas, festividades, né? Então, tanto os indígenas tinham já suas festividades, suas crenças, aí chegaram os portugueses aqui, os europeus, e trouxeram uma nova religião, uma nova crença, novas festas. Aí vieram os africanos e trouxeram suas contribuições também, tanto em questão de religião, quanto em questão de festividades. E hoje nós temos a mistura de tudo isso, tá bom? Culinária, parte mais gostosa, hein? Hoje, se a gente for ver um prato típico brasileiro, nós podemos aí falar, sem nenhuma dúvida, da feijoada, que de fato nasceu aqui, e o brigadeiro, que de fato nasceu aqui no Brasil. Agora, a grande maioria do nosso cardápio, vamos dizer assim, é a influência dos povos aí, indígenas, europeus, africanos, né? Então, nós temos comida japonesa, nós temos pizza, macarrão, né? O próprio arroz era uma tradição não tão brasileira assim, né? Trouxe mais para frente. A mandioca, a batata, alimentos da terra, né? Então, essa influência na culinária é bem importante aí para a identidade do nosso país. Bom, vestimentas, a forma de se vestir, a forma de se comportar, aí isso também foi influenciado pelos povos que vieram para o nosso país, tá? E ritmos musicais. Muito da música brasileira tem a influência aí de ritmos que não são 100% brasileiro, tá? Na verdade, o nosso país, gente, passou por tantas visitas, vamos dizer assim, né? Que nós somos um dos povos mais misturados que tem aí no planeta, tá bom? Bom, começando então falando sobre os indígenas, tá? Os indígenas, por que a gente vai começar com eles? Porque eles são os primeiros aí, né? A gente começa aí na página 100 falar sobre os indígenas. Eles são os primeiros habitantes do nosso país. Então, se a gente pode falar que alguém é realmente brasileiro, esses são os indígenas, tá? Bom, conforme teve aí a fase de ocupação e transformação da terra, né, brasileira, é que eles começaram a ou se isolar para se proteger, ou infelizmente até serem exterminados aí em meio a conflitos, tá bom?
Então, o primeiro contato aí dos indígenas com os europeus não foi nada positivo para eles, tá? Foi um contato negativo. Então, tiveram muitos conflitos por causa do domínio da terra. Por quê? A terra não vou nem dizer era, a terra é dos indígenas. Isso aqui tudo é deles, né? E aí vieram os europeus achando-se mais superiores, achando melhores, se achando melhores que todo mundo, né? E falaram, não, agora eu que vou explorar aqui, essa terra agora é minha, eu que descobri essa terra. Os indígenas, descobriu o quê, né? Já está descoberto, já estava aqui, não descobriu nada. Então, os europeus vieram aí com essa ganância, né? De querer... Primeiro eles vieram, na verdade, para encontrar ouro, então eles acreditavam que aqui no nosso país tinha ouro, tinha riqueza. E aí depois acabaram descobrindo que a maior riqueza do nosso país é mesmo a natural, é a natureza. Foi aí que começou a exploração do pau-brasil, então. Tá? Depois de muito tempo é que eles viram que aqui no nosso país tinha ouro, mas demorou muito tempo. E aí todo esse processo gerou conflitos, exploração do trabalho indígena, começaram a fazer os indígenas como escravos, porque eles sabiam aonde tinha, né, os materiais que eles queriam. E vale lembrar também que essa questão do conflito era muito desigual. Por quê? Existem tribos indígenas extremamente, não vou dizer extremamente violentas, mas eles têm uma tradição mais fechada, que não socializa muito, né? Então, quando começou a entrar em conflito com os portugueses, o que aconteceu? Os indígenas lutavam com as armas deles, arco e flecha, né? Agora, chegaram os europeus com a arma de fogo, não tem como competir, né? Enquanto estavam lá os indígenas lutando com as armas que tinham, vieram os europeus aí com armas desiguais, né? Não foi uma luta igual, foi uma luta bem desigual e também com uma quantidade maior de pessoas, né? Bom, outro problema também foram as doenças. Muitas doenças lá dos povos europeus, os indígenas nunca tinham passado por aquilo. Então, o sistema imunológico dos indígenas era diferente dos europeus, né? Então, quando esses europeus chegaram aqui e um simples resfriado para um europeu acabava matando um índio, acabava aí matando os povos indígenas. Por quê? Tudo que o índio sabia de doença era tratado na natureza. Eles tinham ali o sistema imunológico do corpo deles pronto para combater coisas que eles já estavam acostumados ali da mata, né? Você traz um tipo de vírus, um tipo de bactéria que não está ali na natureza, que no caso os europeus trouxeram, o corpo deles não estava acostumado. Então, as doenças que os europeus trouxeram foram fatais. Igual eu falei, uma simples gripe, um simples resfriado para um indígena poderia ser fatal. Ok? Bom, gente, o resultado dessa dominação aí acabou no seguinte. Alguns estudiosos acreditam que quando os primeiros indígenas aí, né, os indígenas estavam aqui e chegaram os primeiros europeus, haviam mais de 3 milhões de indígenas no nosso território. Hoje existem menos de 1 milhão de indígenas no nosso território. Triste, bem triste, porque eles são nossa raiz, eles são o nosso país, tá, pessoal? Muito triste esse fato. Bom, atualmente, como que está a situação dos indígenas atualmente aqui no Brasil? Eles ainda lutam pela sobrevivência deles, tá? Só que agora já num sentido assim, ainda existe exploração de terra, ainda existe aí por causa do desmatamento, por causa da ambição de alguns empresários, de algumas pessoas. Então ainda existe essa exploração. Os indígenas têm suas terras demarcadas, só que por causa dessa ambição, por causa de política, de economia, acaba invadindo as terras dos indígenas. Então eles ainda têm que lutar por sobrevivência, tá? Outra coisa, eles também ainda têm que lutar pela manutenção do seu modo de vida, dos seus costumes, das suas tradições e da sua cultura. Por quê? Cada vez mais tem a influência do meio externo em tribos indígenas. Então, muitos índios que nascem hoje, né, se não tem alguém que passa ali a língua, que passa as tradições, que passa as festividades para aquele curumim, vamos dizer assim, para aquela criança, ele vai crescer como? Influenciado pelo nosso modo de vida.
Não que o nosso modo de vida é errado, tá, gente? É que assim, perto da tradição indígena é muito diferente. Então, o perigo do indígena aí não é nem a extinção da população, é a extinção da cultura indígena. Esse é o maior perigo hoje em dia, tá bom? Bom, influência dos indígenas no nosso dia a dia. Começando pelas palavras. Muitas palavras que temos hoje aí foi influenciada pelos indígenas. Na verdade, o nosso português, por que chama português do Brasil, né? Porque ele teve a influência dos portugueses de Portugal, que dominaram o nosso país, só que muitos tipos de palavras ali criadas pelos indígenas também entraram no nosso idioma, né? Por exemplo, jacaré, arara, abacaxi, mandioca, né? Muitos nomes que eles dão para frutas, para alimentos, alimentos para animais, estão incorporados na nossa língua hoje, tá bom? Bom, alguns estados, municípios, rios, lagos, estradas também recebem nomes indígenas, tá? Então, muitos dos estados brasileiros que existem, muitos municípios, principalmente na região norte, nordeste, tem essa influência indígena aí nos seus nomes. Alimentação, a base da nossa alimentação, né, as raízes aí, a mandioca, principalmente a mandioca, né, mandioca, milho, isso tudo aí veio com a tradição indígena, o próprio hábito aí de consumir frutas, né? Tem um que não está falando, mas o hábito de higiene pessoal também veio dos indígenas, porque os europeus não tinham hábito de tomar banho todo dia. Lá é um país mais frio, é uma região mais fria, eles não tinham hábitos e necessidade de tomar banho todo dia. Esse hábito de tomar banho todo dia, a gente tem graças aos indígenas, porque nosso país é mais quente, os índios tomavam banho no rio todo dia, e aí isso acabou vindo o hábito de tomar banho todo dia no Brasil, tá? Artesanato. Como já se sabe, o artesanato indígena também é importante e é bem influente na nossa vida. Cestos, vasilhas, bastante coisa da cultura indígena está incorporada aí no nosso dia a dia. E, para mim, a contribuição mais linda e maravilhosa dos indígenas, a rede. A rede era a cama dos indígenas, né? Era aí uma forma deles dormirem. Não todos, ainda tinha uns que dormiam no chão e tudo mais. Hoje ele é aí um objeto de descanso maravilhoso, né, de relax, quando alguém quer relaxar, deita numa rede, fica lá balançando, quietinho, né, curtindo ali um silêncio, tá certo? Bom, essa então foram a contribuição dos indígenas. Na próxima aula nós vamos falar sobre os outros povos que contribuíram e influenciaram o nosso modo de vida aqui no Brasil. Tarefa de vocês. O que vocês vão ter que fazer? Revisar a unidade 4, tá, pessoal? Como eu disse, né, teremos prova em breve, aí teremos avaliação, estamos em semana de avaliação. Eu quero que vocês revisem os mapas mentais que eu dei sobre a unidade 4, administração estadual, administração municipal, poder aí o legislativo, plano diretor, todas aquelas questões que são bem complicadinhas. Então eu vou dar aí essa semana para que vocês possam revisar isso, tá bom? Amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre essas contribuições, sobre o que vocês conhecem aí de contribuição dos indígenas durante a nossa live. Combinado? Beijos e até a próxima aula.